Ah, agora vocês me perguntam, né? E aí, professor? Não vai ter uma introduçãozinha bacaninha, uma introduçãozinha é, engraçadinha hoje? Não. Na verdade, a introdução aconteceu, né? A introdução sou eu tomando meu cafezinho matinal. É, porque eu estou gravando esse vídeo de manhã, você acredita? Hum, pois é, enquanto uma turma aí tá assistindo os meus vídeos, né? Sétimo ano, sexto e sétimo estão assistindo meus vídeos. É, eu estou aqui gravando para o oitavo. Olha só, é mil e uma utilidades, e, né? E faz de tudo, e pensa em tudo, e é, programa o tempo da melhor forma possível. É só assim. É, poderia ser, mas não, não sou não. E agora eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer hoje. Ah, cara, eu tô até emocionado. Dá uma olhada nisso, né? Eu lembro que o Nicolas me falou, professor, para você conseguir o Xerox, Xerox não, né? O PDF da apostila, você tem que fazer algumas missões para conseguir respeito, né? E aí eles te considerarem um professor mesmo, da Maxi, né? Do, do material Maxi. E foi isso mesmo que aconteceu, cara. Eu fui fazendo algumas side quests aí, fui ganhando respeito. E agora eu tenho a apostila de vocês em PDF. Olha só que emoção, cara. Eu estou extremamente emocionado. E é isso, galera. Ó, a gente tá aqui na página. Peraí. Na página 340. Na página 340. E nós vamos fazer algumas atividades juntos, tá? Falem pra mim depois, lembrem, obviamente eu não vou lembrar de perguntar pra vocês, vocês vão ter que falar pra mim depois, né? Porque eu não vou lembrar. Falem pra mim depois o que vocês preferem. Se vocês preferem que eu faça isso na apostila em PDF, que eu escreva aqui em cima, né? Que eu escreva aqui em cima. Ou que eu use a lousa, né? Aquela lousa com fundo preto, toda modernosa, né? Cheio de esqueminha, de setinha e tudo mais. Então o que eu estou pensando em fazer? Quando for explicar algum assunto e precisar de lousa, eu uso aquele programa, né? O Microsoft Whiteboard. Mas se eu for fazer atividades para vocês mesmos saberem qual atividade que eu tô, né? Realmente olhar a aparência da apostila naquele momento, né? Tô pensando em usar o PDF da apostila, mas aí vocês me avisam. Vocês podem abrir uma votação aí, o que for melhor para vocês. Para mim tanto faz, né? Eu só pensei em usar a apostila justamente para vocês olharem e realmente verem a página na tela de vocês, tá? Então aqui tem uma ferramenta texto e nós vamos inserir um texto aqui. Importância do efeito estufa, né, galera? Isso daí já foi discutido várias e várias e várias e várias vezes. E eu acho que eu vou deixar a minha imagem aqui embaixo, que aí vocês conseguem me ver também enquanto eu falo, né? Apesar do som não ficar muito certinho com a imagem, porque eu acho que a gravação exige um pouco do meu notebook, né? Mas tudo bem, eu tô aqui. Pelo menos você vê a minha imagem aqui. Oi, oi, oi. Sabe quem está falando, né? Olha só quem está falando. Seguinte, nós temos um sol vermelho nervoso aqui, né? Estou nervoso. Mas lembrando que a, a luz do sol é branca, tá bom? Apesar de ser sol estar desenhado de vermelhinho, a luz do sol é branca. O que acontece? A radiação solar, ela vem na forma de luz branca, que tem as sete cores do arco-íris. Aí depois do violeta temos o ultravioleta e antes do vermelho nós temos o infravermelho. E o infravermelho, ele é absorvido pelos gases estufa. E eles ficam agitadinhos, e com isso eles é, eles seguram, né, com essa vibração que as moléculas ficam, eles seguram o calor que vem do Sol
aqui na atmosfera terrestre. Efeito estufa é da hora? É da hora. Ou se é da hora. Muito da hora. É o efeito estufa que mantém a temperatura, mesmo que esteja de dia, de noite, qualquer momento, mantém a temperatura aí da Terra em média 15 graus Celsius, tá? Se não existisse, ah, na face que estaria de noite, né? Sem atmosfera e sem efeito estufa, aquela face que estaria à noite aqui no planeta chegaria a menos 18 graus. Então, ia ter uma diferença considerável aí, né, irmão? Então, a pergunta da 1, né, foi a seguinte, vamos voltar lá. Pergunta da 1, vixe, ficou pequenininho, hein, bicho? Muito pequeno, pera aí. 100%, não, vamos colocar mais 150% de zoom. Não, não quero inserir texto aqui não, rapaz. Agora sim, né? A pergunta é a seguinte: qual a importância do efeito estufa, né? A importância quer dizer, que ele quis dizer aí, a importância seria o ponto positivo aí no próprio efeito estufa aí para o planeta Terra, né? Para o equilíbrio do planeta Terra, por exemplo. Então, o efeito estufa ele é responsável pela manutenção da temperatura. Gente, eu vou escrever e vou cortar, acho que é melhor, porque aí vocês não ficam esperando e não cair no sono enquanto eu escrevo aqui. Olha essa respostinha aí, vê se ficou boa. Vou até aumentar o meu tamanho aqui. Não dá pra deixar maior aqui a letra, mas acho que vocês conseguem ver mesmo assistindo pelo celular, né? Seguinte, o efeito estufa é responsável pela manutenção da temperatura na Terra, fazendo com que ela se apresente em média a 15 graus Celsius. Ela quem? A temperatura, né? Se o efeito estufa não existisse, a temperatura da superfície da Terra, eu acho que eu repeti muito, né? Deixa eu colocar aqui, ó, da superfície do planeta, poderia cair a até menos 18 graus, né, 18 graus negativos, durante a noite, dificultando o desenvolvimento da vida. Certo? Então, efeito estufa é bacaninha para o planeta? É bacaninha, yes, é bacaninha. O que não é bacaninha é o aquecimento global, tá bom? Que é o efeito estufa exagerado por várias razões. Já tiveram outros eventos de aquecimento global no planeta, mas nesse caso é um aquecimento de razão antrópica, ou seja, é o ser humano que está causando esse aquecimento, tá bom? Então, continuando aí, vamos para o exercício 2, exercise 2. E a pergunta do exercício 2 é a seguinte, né? A combustão de combustíveis fósseis e seus derivados, como a gasolina, é responsável por grande parte das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Que gases desse tipo podem ser gerados nesse processo? Bom, na combustão, né, na maior parte das combustões, o que é liberado é o gás carbônico, CO2. No caso de uma combustão incompleta, no caso aí dos combustíveis fósseis, né, por isso que o carro solta fumaça pelo escapamento, né, o caminhão também solta fumaça pelo escapamento, porque a combustão ela não é completa, como por exemplo no gás de cozinha, né? Que não solta partículas, não solta fuligem, né? O gás de cozinha, quando você aquela chama azul, né? Quando você termina de usar, fica quente, obviamente, só que não solta fuligem, né? Como se você colocasse fogo, por exemplo, na madeira. No caso do combustível, dos combustíveis fósseis, a combustão é incompleta e com isso a liberação, além do CO2, que é o dióxido de carbono ou gás carbônico, nós temos também a liberação do CO, que é o monóxido de carbono. Esse é mais perigoso porque ele é tóxico. A gente provavelmente vai falar mais pra frente, quando a gente falar de sistema respiratório, porque que o CO, monóxido de carbono, é tóxico, tá? Então são esses dois aí. Vou colocar a respostinha para vocês na tela, tá bom? Simples assim. Fácil, fácil, mole, mole, né? Muito fácil. Bom, gente, por favor, não se esqueçam que esse 2 aqui do CO2, onde está o meu mouse em cima, tá?
ele é pequenininho, é um 2 aqui pequenininho, tá bom? É porque nesse sistema que eu tô pelo site, né, do material que vocês usam, do material didático, não tem como colocar o 2 pequenininho aqui, mas é CO2 pequeno aqui, tá bom? Assim, escrever assim está errado, aqui não tem como eu escrever de outra forma. Então, dióxido de carbono e monóxido de carbono são gases gerados na queima de combustíveis fósseis e contribuem para o efeito estufa. Especialmente quem? Qual deles? O dióxido de carbono, tá? O dióxido de carbono é o que mais contribui para o efeito estufa por causa da sua abundância na atmosfera e também na sua abundância de liberação, né? O que nós mais liberamos nas nossas ações, né? Indústrias, queima de combustíveis fósseis, né? Produção de alimentos, tudo é o CO2. Acredita-se que o principal responsável aí pelo próprio aquecimento global, né, que está acontecendo, é o dióxido de carbono. 50% aí, pelo menos metade desse aquecimento global está sendo causado por nós através do dióxido de carbono, tá bom? Então, o exercício 3, nós vamos pular e vamos para o exercício 4, que é bem interessante. Apesar de longo, o exercício 4 é um tanto quanto interessante para a gente revisar toda essa matéria aí. Ups, estava na página errada. O exercício 3, na verdade, nós vamos pular, é esse daqui, tá? É essa pesquisa. Eu quero organizar uma pesquisa com vocês, só que de uma forma diferente, tá? Não só pedir para vocês pesquisarem em casa e trazer para mim, eu quero fazer de um jeito diferente. Estou fazendo um pouco diferente também para o sexto ano e está dando um resultado bem legal. E deixar vocês realmente serem donos da própria pesquisa, né, serem os responsáveis por tudo isso, dá muito certo, tá? E eu quero fazer um negócio diferente com vocês. Então vamos por enquanto pular a 3. Não quero fazer esse exercício com vocês. Não quero pedir para vocês exercício desse jeito, tá? Então numa aula Zoom aí a gente discute, né, no bom sentido, discute como que a gente vai fazer. Exercício 4, então, a gente vai fazer agora, que é o seguinte: diante de inúmeras notícias e informações sobre os problemas associados ao aumento da emissão de gases de efeito estufa, o estudante afirmou que o efeito estufa é um processo muito danoso para o planeta. Você concorda com a afirmação dele? A afirmação tem fundamento científico? Justifique sua resposta. Lógico que isso daqui é uma resposta pessoal, né? Mas, gente, a minha resposta é a seguinte, que o efeito estufa não é danoso para a natureza. Tanto que a natureza e os seres vivos que estão aqui, inclusive nós, né? Fomos moldados de acordo com a pressão atmosférica, com a gravidade e também com o efeito estufa, ou melhor, com a temperatura constante aqui do planeta, né? Nosso organismo, o organismo de outros seres vivos, plantas, animais, até mesmo fungos e bactérias, né? Estão todos ambientados nesse sistema super equilibrado que é o planeta Terra, né? Então, gente, o efeito estufa ele não é danoso para a natureza, né? Para o planeta. Na verdade, para o planeta, né? Vamos falar assim, não o planeta, a vida no planeta, né? O planeta Terra vai existir com ou sem vida, com ou sem seres humanos, e enfim. Vamos falar assim, para a natureza ou para os seres vivos, né? Justamente como eu disse, o efeito estufa ele é responsável, é um dos responsáveis, né? Pela natureza ter, ou pelos seres vivos terem se desenvolvido da forma que nós conhecemos hoje, tá? Então você concorda com a afirmação dele? Eu não concordaria não, tá? Depois vocês me falem aí nos comentários ou na própria aula Zoom se vocês concordam. A afirmação tem fundamento científico? Não, né? Não. Justifique sua resposta. Então bora ver. Vou colocar uma respostinha aqui, vocês podem usar como exemplo para a resposta de vocês, tá bom? Prontinho, galera, prontinho, prontinho. Ó, o efeito estufa não é danoso.
O efeito estufa, apareceu a mãozinha aqui. O efeito estufa não é danoso para a vida no planeta Terra. Pelo contrário, esse fenômeno é um dos responsáveis pela vida ter se desenvolvido dessa forma. O fundamento científico no qual o estudante pode ter se confundido é o aquecimento global, que é o aumento exagerado do efeito estufa provocado pelo ser humano. Essa resposta poderia ter ficado um pouquinho melhor, mais bem escrita, né? Não é melhor escrita, um pouquinho mais bem escrita, mas é isso aí. Basicamente, gente, essas questões aí, quase praticamente todas aí, de todas essas 3, 4 páginas de exercícios que vocês têm, está relacionado aí com a seguinte ideia. Efeito estufa, bom. Efeito estufa, bom, porque ele é natural. Aquecimento global, ruim. Por quê? Né? Qual que é a ideia? É colocar na cabecinha de vocês de que o efeito estufa é um processo natural, que ele é importante para a vida na Terra, e o aquecimento global não, porque ele não é natural, ele é causado majoritariamente pelo ser humano. Ah, mas tem os vulcões, tal, não, mas a emissão de gases do efeito estufa por vulcões é quase mínima em comparação com as nossas ações, tá bom? Então, efeito estufa, bom. Natural, bom. Aquecimento global, ruim, tá bom? Antrópico. Beleza, gente? Olha, o que a gente vai fazer? Tá vendo a página 343 aqui? Nós vamos... Agora sim. Nós vamos pular, tá? A gente vai pular a página 343. E aí, vocês me perguntam, né? Ô, professor, nós vamos fazer a página 344? Eu digo que não, nós vamos pular também a página 344, certo? Nós vamos pular também essa página. E aí, vamos então para a página 345. Daí vocês me perguntam de novo, né? Professor, professor, a gente vai fazer a página 345 e eu digo o quê? Ah, adivinha. Nós vamos pular também a página 345. Nossa, quanta página pulada, bicho. Pois é. Professor, e a página 346, você aprendeu, a gente vai fazer. Ah, pois é, achou que ia pular, né? Achou errado. Nós vamos fazer essa página 346. E aí vocês me perguntam também, né? Por que a gente pulou 3 páginas de questões? Porque todas envolvem a mesma coisa. Lembra, né? Efeito estufa, bom. Aquecimento global, ruim, né? E como que acontece aquecimento global, né? Produção de gases estufa, quais são eles? Óxido nitroso, gás carbônico, metano, principalmente o gás carbônico. Então, essas 3 páginas aí são exercícios que ficam falando pra gente ou pedem pra gente responder que o aquecimento global é ocasionado principalmente pela emissão de gás carbônico pelas nossas ações, pelas ações do ser humano. Todos eles falam isso, entendeu? Todos eles praticamente batem na mesma tecla, então a gente vai ficar repetindo e perdendo tempo, não é mesmo? Então, tempo é dinheiro e tempo é precioso, é o nosso bem mais precioso aqui no planeta Terra. Então, vamos para a página 346. Vamos responder aqui essas atividades aqui complete, né? Complete a frase. Bom, então vamos lá. De novo. Tananã é o processo aquecimento, não, faltou um D aqui, né? É o processo de aquecimento da Terra por meio da retenção dos raios infravermelhos pelos gases de efeito estufa, mantendo o planeta Terra com uma temperatura média de tananã graus Celsius. É responsável pela existência da vida como conhecemos. O que é bom? Efeito estufa ou aquecimento global? Efeito estufa, bom, né? Então é o efeito estufa aqui, tá bom? Então o efeito estufa
É um processo de aquecimento da Terra, blá 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 blá, e deixa a temperatura do planeta média e temperatura 15 graus Celsius. Nossa, professor, é pouco, vamos lembrar aí das temperaturas dos polos que chegam a temperaturas absurdas no inverno, né? Então é responsável pela existência da vida como conhecemos. Muito bem. Agora o de baixo, né? Quais são os gases causadores do efeito estufa? O CO2, que é o gás carbônico. Gás carbônico. Ah, deixa flutuando assim, não tô nem aí. Óxido nitroso. Ah, dá pra mudar. Beleza. Então vamos colocar certinho aqui. Aí. Óxido nitroso, que é o N2O. O O3, que é o gás ozônio. Ah, o ozônio é bom, né? Ele é bom porque ele segura parte dos raios ultravioleta, né? Especialmente aí UVB, né? UVA e UVB. Mas ele também pode ser liberado aí pelas ações humanas, tá bom? Na queima de combustíveis fósseis, por exemplo, também. E ele é tóxico e também é um gás estufa fortíssimo, quando ele fica próximo da superfície da Terra. CFC, os clorofluorcarbonos e os hidrofluorcarbonos. Eu acho que é esse, o HFC, tá bom? O CFC, ele está proibido, né? Ele não é mais emitido. Existem gases para refrigeração aí que são umas alternativas aí que, apesar de serem poluentes, pelo menos não interagem com o ozônio da camada de ozônio e não causam aqueles buracos, ou não aumentam esses buracos, então o ozônio, a camada de ozônio está aos poucos se recuperando. Pelo menos isso, né? Mas ainda tem muita coisa para resolver em relação às nossas alterações ambientais aí. Então vamos lá, vamos para o de baixo, né? Aquecimento global é o aumento da temperatura além do natural, causado pela... Aqui, pessoal, ó, coloca por favor um ozinho em cima do A, porque acho que fica melhor assim a frase. Aquecimento global é o aumento da temperatura além do natural causado pelo aumento da, né? Vamos colocar aqui, ó. Não tem como. Não consegue, né? Não consegue. Deixa eu ver aqui. Pelo aumento da retenção, né? Pelo aumento da retenção de radiação infravermelha. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. De radiação infravermelha em virtude do excesso de... Insira texto aqui? Não, né? De gases do efeito estufa na atmosfera. De gases do efeito estufa na atmosfera. Muito bem. Vamos para o de baixo. Rapidinho. As mudanças climáticas globais, entre elas o aquecimento global, podem causar... Nossa, essa luz tá piscando, tá meio ruim. Mas enfim, preciso trocar, sempre esqueço. Toda vez que eu... enquanto eu não estou usando, eu esqueço. Eu só lembro na hora que eu uso. As mudanças climáticas globais, entre elas o aquecimento global, podem causar o que das geleiras? Um aumento das geleiras? Não, né? Provocar o derretimento de geleiras. Derretimento de geleiras. Nossa, que legal, como ficou bom. Ah, tá, é porque estava muito pequenininho. Derretimento de geleiras. Aumento do o que dos oceanos? Do água? Não, do nível. Nível? Não, né? Nível da água dos oceanos. Não consegue, né? Aqui. Da água dos oceanos. Prejuízo à vida costeira. O que dos oceanos? O que dos oceanos? E é que eu tenho colinha aqui, senão eu não ia saber não, rapaz. Acidificação, porque pode ser muita coisa dos oceanos, né? Mas isso daqui também acontece. Eu vou explicar por que acontece a acidificação dos oceanos. Desequilíbrios no clima e danos ao ecossistema. Vamos pensar o seguinte, né? Bom, vou tentar explicar para vocês aí de um jeito rápido, tá bom? E eu vou apontando com minhas próprias mãozinhas o que eu for falando. Bom, primeiro a gente desmata, ó. A gente desmata
usa combustíveis fósseis, né? Indústria, não sei o que lá, e libera todo esse carbono, né, que está nessas substâncias, na madeira, né, que está no petróleo, né? E esse carbono é liberado para a atmosfera na forma principalmente, quase completamente não, né? Mas na maior parte na forma de CO2, gás carbônico, dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono fica na atmosfera e é absorvido pelos oceanos. A maior parte do gás carbônico é absorvido pelos oceanos. O lado ruim disso, a maior parte do oceano é feito de água, né? Obviamente. E olha aqui do lado, deixa eu colocar aqui mais para cima e eu também mais para cima. A água, ela se junta com o gás carbônico, com o CO2. A H2O vira H2CO3, tá? Por quê? Olha aqui a mãozinha, um carbono a mais aqui do CO2 e mais 2 oxigênios, CO2, né? Já tem um oxigênio aqui na H2O, vira H2CO3. Isso daqui é um ácido, apesar de fraco, esse ácido em grande quantidade diminui o pH do oceano, ou seja, acidifica o oceano, e isso mata os recifes de corais, né? Mata as zooxantelas, que são os seres vivos que estão associados aos corais, que permitem a vida, é uma associação que eles fazem, né? E dão cor aos corais, então os corais eles ficam sem cor e aos poucos vão morrendo. Diminui muito a produção de biomassa dos oceanos, né? Ou seja, a produção de alimento, de comida para os animais e para os seres vivos que estão lá, né? E ferra tudo, né? Então, a liberação de CO2 na atmosfera também provoca a acidificação dos oceanos, certo? Então, vamos para o próximo, vamos terminar essa página aí. Então, vamos lá. Para combater as mudanças climáticas globais, olha o Edinaldo Pereira de novo. É importante agir também de maneira global, por exemplo, seguindo o estipulado pelo protocolo de... não foi muito falado isso, né? É um protocolo aí que aconteceu no ano de 1997, como vocês podem ver aqui, né? Santo Google, às vezes ajuda a gente, né? Foi assinado em 97, na cidade de Kyoto, no Japão, tá? Para controle aí do efeito estufa e, na minha opinião, pouca coisa foi feita em relação a isso, tá? E também, Kyoto você pode escrever dessas duas formas, tá? Kyoto, que é o jeito internacional, digamos assim, de falar, né? Porque o japonês nem usa, né? A língua japonesa nem usa o nosso próprio alfabeto, usa outro alfabeto. Ou Kyoto, assim, meio desse jeito que parece mais feião, né? Que é o jeito aportuguesado, tá? Que também não está errado. E pelo Acordo de Paris. É necessário mudar os hábitos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa aonde, né? No mar? Não, na atmosfera. Tá bom? Então vamos continuar e aqui vamos para finalmente o último exercício da página 346. O desenvolvimento tecnológico e o crescimento populacional são algumas das causas das mudanças climáticas globais que tem como consequências. Primeira coisa, né? O principal é o aquecimento global, que é o efeito estufa exagerado, né? Segundo aqui, aumento do nível do mar, do nível dos oceanos. Vamos colocar aqui antes, né? Acidificação, que a gente falou, e aumento do nível dos oceanos. Se dá aumento do nível dos oceanos por causa do derretimento das geleiras, né? Por conta do derretimento das geleiras. Muito bem. Que mais? Vamos separar isso daqui. Pera aí. Deleto. Vamos pegar isso daqui. Eu tenho mania de ficar fazendo e esqueço de cortar. Seguinte, gente, eu vou cortar essa parte aqui e aí eu volto quando eu deixar os quadrinhos prontinhos para vocês. Prontinho, olha só. Aquecimento global, né? Acidificação da água dos oceanos pela absorção de gás carbônico, aumento do nível dos oceanos devido à seleção do derretimento das geleiras, extinção de seres vivos.
E olhando aqui, pessoal, eu esqueci de fazer o exercício 2 da página 342. Pois é, eu vou escrever aqui, ó, fazer na aula Zoom. Porque eu acabei passando, eu pulei sem querer. E eu lembrei agora que eu terminei de gravar, tá? Então, vamos deixar isso daí para a próxima aula. A gente tem poucos minutos, então não vai dar tempo. Eu quero fazer um panorama, mostrar imagens e tudo mais, como eu sempre gosto de fazer, para explicar para vocês esse exercício aí. Tá bom, galera? Então, é o seguinte, deixa eu ficar grandão aqui para falar com vocês. Isso. Seguinte, galera. Vamos ficando por aqui. A aula é essa, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho, mesmo que seja resolução de exercício, que é um pouco chato, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem e também para revisar esse capítulo, tá? E na aula 11 a gente continua falando aí sobre meteorologia, que nós já iniciamos nessa primeira aula aí da semana, tá certo? Então, fiquem em paz, se cuidem, não briguem, respeitem os coleguinhas e até a próxima. Fui, valeu!